Olá, tenham todos vocês uma boa tarde aqui, sexta-feira. Sinceramente, não estou lembrando do dia do mês, mas já estamos em outubro de 2024 e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou falar, vai ser mais ou menos como se fosse uma crítica de filme. Não é necessariamente isso, porque eu não sou especializado nessa profissão, eu não sou um crítico de cinema, mas esse canal também vai ser sobre isso, sobre nostalgia. Também pode-se dizer que, né, tem um pouco a ver aí com nostalgia, porque existem diferentes tipos de nostalgia, né? Eu devo falar também, eu acho que já falei num vídeo, devo falar em outros. Nostalgia não é apenas aquilo que nós sentimos falta de algo que aconteceu, que vivenciamos, que vimos, né, de 10, 20 anos atrás. A nostalgia pode ser algo muito recente, principalmente nos anos em que nós estamos vivendo, nos tempos em que nós estamos vivendo, de grande instabilidade social e política. Parece que o tempo corre mais rápido e parece que as diferenças cronológicas elas ficam maiores mesmo com um curto espaço de tempo, tal como em relação a esse filme. É a primeira vez que eu vi esse filme e as outras vezes que eu vi. Acho inclusive que eu vi nesse ano também, revi, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de rever coisas, porque tem pessoas que não gostam, né? Que não gostam, entre aspas, de figurinha carimbada, repetida, desculpa. Gostam de sempre ver um filme novo, sei lá, uma peça de teatro nova, ler um livro novo. Eu já gosto de ver e rever as coisas. Eu meio que fico fiel a isso. E é mais um vídeo em que vocês estão vendo basicamente para uma paisagem parada. Aqui no caso não é uma paisagem, é apenas uma imagem, né, de uma janela. Vão ouvir aí barulhos aleatórios, tal como esse, por exemplo, além da minha voz. Então, o filme que eu vou falar é Melancolia. Eu acredito que é um filme de 2012 do diretor dinamarquês Lars von Trier, que é um diretor que é muito aclamado, né, por muitos cinéfilos. É considerado um dos grandes diretores ainda vivos. E ele fez vários filmes, acredito, né, não sei se vários filmes, mas com certeza mais de 2 filmes que têm recebido aí aclamação. E eu acredito também que seja um diretor controverso, não apenas pelo que ele já disse em entrevistas, né, em relação às suas opiniões, mas também em relação aos seus próprios filmes, a sua técnica, seu modo de dirigir um filme, enfim. E aí nós temos esse filme Melancolia. É um filme que eu comecei a me interessar há alguns anos atrás. Um tio postiço muito querido, que faleceu inclusive no mesmo ano, em que ele, através de uma conversa que nós estávamos tendo, que nós tivemos, ele me indicou esse filme, falou que é um filme muito bom, e aí eu resolvi procurar esse filme, consegui achá-lo pelo YouTube. Acho até que foi com legendas em espanhol, e deu para acompanhar melhor do que dublado em espanhol, que eu acho que ficaria bem mais difícil, né? Então o filme é legendado. É um filme que conta a história de 2 irmãs, e para ser bem sincero com vocês, eu lembro muito pouco do filme em termos desses detalhes.
Eu sei que desses detalhes básicos, né? Eu sei da história de uma maneira geral do filme. Eu sei que uma das irmãs se chama Justine, a outra irmã, não me lembro o nome, são interpretadas pela atriz Kirsten Dunst, pelas atrizes Kirsten Dunst, atriz americana, e a outra atriz, eu esqueci o nome também. Eu até pensei em pesquisar, ela inclusive é filha de um famoso cantor franco-sefaradita, né, francês de origem judia sefaradita, e a mãe dela também era famosa, faleceu recentemente, uma atriz inglesa, e eu esqueci o nome dela, né? É claro que é só você colocar Melancolia Lars von Trier que vai aparecer tudo aí para você. O que acontece é que, né, então se passa a história, né, de duas irmãs. Acredito que o filme, que eu vou quase que revelar o filme, né, a história toda do filme, que é uma história muito simples. É interessante até que eu acho muito complicado quando você vai fazer uma crítica de um filme excelente, de um filme maravilhoso. Não sei se esse poderia se encaixar, mas ele se encaixa em um filme que pretende estar entre os grandes, e eu acho, na minha opinião, que ele não consegue. Mas enfim, é um filme que tenta, né, um filme que busca por essa perspectiva da grande arte, qual como muitos filmes do Ingmar Bergman, um dos meus diretores favoritos. E a história, a sinopse do filme é muito simples, o que é interessante, porque hoje em dia parece que existe essa tendência de muitos cineastas de aumentarem a complexidade da história, da sinopse, porque eles associam uma maior complexidade da sinopse com uma qualidade do filme. E muitas vezes não é isso, né? O que faz um filme grande, principalmente nesse sentido de grande arte, né, de alta cultura, muitas vezes parece que é a composição do filme, é a direção, a atuação, né, os efeitos especiais, enfim, essa combinação. Também uma profundidade filosófica costuma cair muito bem nesses filmes. E aqui esse é um filme que pretende fazer tudo isso. Esse termo pretender, mais no sentido talvez do próprio inglês, uma pretensão, pretensioso. É um filme pretensioso porque, na minha opinião, o diretor é pretensioso, o Lars von Trier. Eu vi 2 filmes dele. O outro filme, cuja protagonista é interpretada pela Björk, famosa cantora islandesa, e é um filme que eu detestei. Não sei se é Dançando no Escuro, acho que é Dançando no Escuro. É um filme muito triste, mas é um filme que peca muito, na minha opinião. Ele é um dramalhão. E além disso, eu não gostei do filme, eu não gostei o sotaque islandês da Björk falando em inglês. É muito difícil para os meus ouvidos, não gosto, não gostei. Parece que ela fica assobiando toda hora quando ela fala. A maneira como o Lars von Trier dirige esses filmes eu não gosto, eu acho muito perto dos personagens. Parece que a qualquer momento o ator ou a atriz vai acabar trombando com o cameraman, né? O cara que está filmando. Porque é muito perto, eu acho que dá até uma vertigem. Esse filme, Dançando na Chuva, no Escuro, Dançando na Chuva não, que é o outro, é o musical famosíssimo, icônico da década de 50, Dançando no Escuro. Ele me causa vertigem, para ser sincero. Não gostei do filme, eu acho que o melhor momento do filme é quando acaba, né? É um filme assim, os personagens, a construção dos personagens é muito ruim, muito precário, não gostei dos diálogos, a história para mim não faz sentido. Eu acho aquela personagem principal da Björk
eu acho que ela não existe. Eu acho que existem pessoas muito boas, muito ingênuas no mundo, mas eu acho que nesse caso é um caso extremo. É um caso extremo, sabe? Eu acho que é muito caricato. Não gostei. Muita gente gostou, tem muita gente que gostou, tem muitas pessoas que assistem um filme e ficam emocionadas, impactadas. Eu fiquei impactado, mas foi de outra maneira, né? E aí tem esse outro filme que o Lars von Trier fez, foi inclusive acho que uma década depois, que é Melancolia. Então, voltando à história de duas irmãs, e mostra a primeira irmã, que é interpretada pela Kirsten Dunst, e ela sofre de depressão, só que ela não aparenta, né? Ela está indo para o casamento dela, vai ser, acho que na mansão da outra irmã e do marido, e ela está muito feliz, estão todos felizes, e aí ao longo da história você vai percebendo que a família dela é uma família possivelmente disfuncional, a mãe é uma mulher amargurada, uma mulher que tá sempre com uma cara emburrada, o pai é um bom vivant, que já está divorciado né, dela, né, da mãe das duas protagonistas, e já está até com uma novinha, né? E aí você tem, primeiro, essa primeira parte, conta a história, acho que o nome dela é Justine. E aí parece que está tudo bem e tal. E aí, ao longo dessa primeira parte, vai se revelando, né, que não está tudo bem, coisas acontecem. E é na segunda parte que começa aí a questão da melancolia. Melancolia tanto no sentido de depressão, apesar de eu não gostar muito de né, associar como sinônimo melancolia e depressão, ainda que possam ser. Eu acho que melancolia pode ser um tipo de tristeza que não é necessariamente depressão, depressão no sentido patológico, psiquiátrico. Então, o filme Melancolia, ele se refere à depressão de uma das protagonistas, e ele também se refere ao nome que foi dado a um planeta que estaria vindo em direção à Terra e que iria passar pela Terra, um planeta bem grande, iria passar pela Terra e seria com certeza o evento mais fantástico da história da humanidade, porque isso nunca aconteceu antes, no filme. E aí o marido da outra irmã, que não é a Justine, talvez lembre o nome dela até o final desse vídeo. Ele é cientista e ele está muito feliz que isso está acontecendo, né, está animado, ele é o típico cientista cético em relação a tudo, não é necessariamente ruim, não em relação a tudo, em relação àquilo que não tem evidências, né, eu busco ser assim também, apesar de não ser cientista. Só que nós temos aí uma série de, quer dizer, um acontecimento em específico que vai terminar. Eu nem sei se eu falo como é que vai ser, porque o próprio filme já mostra. O filme, no início, ele já mostra como é que vai acabar. Ele já começa com o fim, mais ou menos. Só que o mais importante do filme não é o fim, né? Segundo esse filme, é o que acontece durante. E aí nós temos uma figura, uma personagem, que é uma das irmãs, que começa muito bem, termina muito mal. Então ela começa, né, assim, muito feliz porque ela vai se casar, e ela acaba muito mal, uma depressão profunda no final da primeira parte do filme. E aí na segunda parte, quer dizer, na primeira parte, a outra irmã sempre perto dela, parecendo como uma figura, né, mais calma. E aí, na segunda parte do filme, tem que a irmã que estava com depressão, ela começa a se recuperar, ela fica mais calma, fica mais serena,
E ela lida com esse acontecimento, né, assim, absolutamente extraordinário que está para acontecer com todos que moram na Terra, no planeta Terra, segundo o filme. Enquanto que a outra irmã, ela vai perdendo a sua saúde mental, ela vai ficando extremamente ansiosa, né, extremamente, enfim, triste, depressiva, preocupada. E o filme é mais ou menos assim, acontece dessa maneira, né? E aí tem uma série de coisas que eu não gosto do filme, né? Então, eu consegui lembrar o nome do pai da atriz que interpreta uma das irmãs, né? Além da Kirsten Dunst, que é o Serge Gainsbourg. Eu não lembro, acho que é Serge Gainsbourg. Eu não lembro o nome da atriz, da filha dele. Então, qual é o problema desse filme para mim? É que eu assisti a primeira vez o filme e fiquei meio assim, não sei se eu gostei ou não. Assisti a segunda vez, mesmo sentimento, e mais uma sensação assim, o filme não é muito bom, não, na minha opinião, não gostei. E aí, na terceira vez, eu acho que eu continuei com a mesma opinião, só que eu gostei de ver. Então, meio que aconteceu uma discordância entre gostar de um filme e vê-lo e não gostar de um filme, mas gostar de ver o filme. Foi o que aconteceu comigo, com esse filme. Porque tem uma série de coisas que eu não gosto, né? Eu sou uma pessoa que busco muito pela lógica, até mesmo em uma ficção, né? Uma ficção, né? Do entretenimento, uma ficção científica. Por exemplo, As Duas Irmãs. Então você tem uma irmã, elas são bem diferentes fisicamente. Uma é morena, né, morena clara, né, branca. A outra é loira, de olhos azuis, no caso a Kirsten Dunst. Elas têm rostos muito diferentes. Uma tem um sotaque claramente francês, ela fala inglês, fala. Mas está falando, né, um é inglês de Paris, parisiense. Tem claramente sotaque francês, a outra tem sotaque de New Jersey, né, de Nova Jersey, de onde a Kirsten Dunst nasceu. Então, assim, a escolha das atrizes, não sei se foi muito boa, se o ideal teria sido de pegar uma outra atriz mais parecida com uma das duas, ou se o ideal seria, talvez, inclusive, de ter feito a atriz francesa, né, que interpreta a outra irmã, que não é a Justine, também não lembro o nome da personagem. Ela, né, poderia ter tido umas aulas para perder um pouco aquele sotaque francês, estava muito na cara. Ela, assim, qualquer um poderia olhar para ela e falar francesa, essa aí é francesa. Então, uma coisa que eu fiquei meio assim. Outra questão que me pegou muito, além das interpretações, a única que eu acho que mandou uma interpretação muito boa foi a Kirsten Dunst. Realmente foi muito além do que eu acredito que ela poderia fazer. Porque, para mim, sempre olhei para Kirsten Dunst como aquela típica atriz linda, né, uma cara nórdica linda, um rosto lindo, que não tem capacidade, não tem uma capacidade dramática ou mesmo camaleônica, né, de interpretação. Ela é uma atriz boa, mas está na cara que ela, né, conseguiu o seu lugar em Hollywood por causa da beleza dela. Isso acontece com muita frequência no mundo do entretenimento, né, principalmente, né, onde não há a necessidade, né, estrita de que seja muito talentoso na atuação dramática. E aí, assim, ela mandou muito bem, mas eu não gostei da interpretação da filha do Serge Gainsbourg. Meu Deus do céu, não lembro o nome dela. O sobrenome com certeza é esse, mas eu não lembro o nome. Não gostei da interpretação dela, não gostei. Talvez tenha muitas pessoas que gostem. Eu achei ela assim muito razoável, muito mais ou menos.
Eu acho que ela deveria ter tentado tirar um pouquinho o sotaque francês. Eu achei que ela deveria ter ficado um pouco mais dramática no final. Eu não senti, porque estamos falando de uma catástrofe, né? O filme se trata de uma catástrofe, de um apocalipse. Então, praticamente. Então, ela deveria, né, assim, demonstrar isso. E parece muito, era muito francesa, na minha opinião, em tudo que ela, né, na atuação dela, no comportamento dela, durante todo o filme, né, pelo menos nesse filme, só vi ela nesse filme até hoje. Tem o Kiefer Sutherland, que interpreta o marido dela, não gostei também, mas aí que está a questão, não é nem o fato de ele não ter feito uma boa interpretação, é o fato de que a direção não ajudou, acredito eu, e a construção dos personagens também, sabe? Você não tem muita coisa em relação a esses personagens, eles são muito superficiais. É um filme que eu acho que uma das razões para eu ter gostado desse filme é que eu vi tantas possibilidades de você poder, entendeu? Tava assim, de você construir o personagem mais, de você assim forçar mais a interpretação de todo mundo. Ficou uma coisa muito assim, sabe? Muito, enfim, não gostei realmente. E por fim, a cereja no bolo, talvez, né? Dentro das minhas críticas em relação a esse filme que na história o planeta Melancolia ele vai passar perto da Terra e depois seguir o seu rumo para outro lugar. Só que então aí tem a cena em que o planeta está bem mais perto. Ele chega a ficar do tamanho da Lua, muito perto. É um planeta grande. E aí você pensa assim, mas se isso fosse realmente acontecer, o simples fato de um planeta gigante passar perto do planeta Terra, ele iria causar grandes perturbações na nossa gravidade. Possivelmente ia causar aí, assim, cataclismas climáticos. Ia causar muitos problemas, causar assim, né, perturbações da maré, sei lá, despertar vulcanismo no planeta Terra. Acho que ia causar isso. Será? Né? Eu não sei, eu tô usando os meus conhecimentos extremamente superficiais nessas áreas, né, da ciência, mas eu acho que é isso. Eu acho que se um planeta gigante passar perto da Terra, eu acho que mesmo um planeta não tão grande, um corpo celeste não tão grande, ele já iria causar, já queria ter aquele efeito ação e reação, né? Não, o filme, o máximo que mostra é uma cena em que uma das personagens, que não é a Kirsten Dunst, não é a Justine, ela sente falta de ar por causa dessa interação do planeta, né, viajante com a Terra. Então, assim, eu não sei, eu acho que esse filme não chamou muita atenção porque ele é um filme mais para um circuito paralelo aos filmes, especialmente aos grandes filmes, né, de Hollywood, né, da outrora Hollywood, que hoje em dia está de mal a pior, talvez eu até fale sobre isso, né? E assim, então não faz muito sentido isso, cientificamente falando, né? Pelo pouco que eu sei, eu acho que não deveria a simples passagem do planeta tão grande ou maior que a própria Lua, perto da Terra, ia causar muitas coisas aqui. Poderia ser suficiente para, sei lá, exterminar uma boa parte da espécie humana, matar milhões de pessoas, pelo menos, e de outras espécies também, né, de seres vivos. Ia causar muito problema. Então, assim, realmente parece muito mal escrito. Talvez eu esteja completamente errado e alguma pessoa que tenha a amabilidade de ver esse vídeo irá com embasamento retrucar o que eu falei aqui em relação a isso, em relação a essa parte da história
né, dessa sinopse desse filme. Então é isso, é um filme que eu odeio amar, porque eu acho que é um filme ruim, não gosto do filme, é um filme que, enfim, não gosto, eu acho que tem filme muito melhor. Interestelar é um filme relativamente parecido, porque é de ficção científica, ainda que não seja um filme 100% baseado, né, é, baseado, né, numa história apocalíptica, né, de destruição mesmo, mas é um filme que tem um pouco isso, né, no início. É um filme maravilhoso, né, um dos melhores filmes de ficção científica das últimas 2, 3 décadas e com certeza um dos melhores de todos os tempos, né, no seu gênero. Já esse filme Melancolia deixou muito a desejar, e eu acho que uma das razões é do próprio diretor, que eu particularmente não gosto. Não gosto do estilo de direção dele. Acho que dos 2 filmes que eu vi dele, não gostei. Achei os personagens mal construídos, achei as histórias assim mal feitas, tem continuidade, são continuidades fracas. Uma boa história, ela tem uma continuidade muito boa, né, dos eventos, dos diálogos, e aqui você não tem, nos 2 filmes que eu vi, na minha opinião. Você pode ter uma opinião completamente diferente, e por favor, se você tiver qualquer opinião, pode vir comentar aqui, em relação a esses filmes ou a esse diretor. Então, realmente, é um filme que eu amo odiar, porque ficou nisso para mim, né? Muitas possibilidades, muitas possibilidades realmente de como o filme poderia ter sido. É um filme que ele deixa mais margens para especulações, para possíveis mudanças ou fazer mesmo outros filmes do que o filme em si. A história do filme eu gosto bastante, né? A sinopse do filme eu acho muito boa, a sinopse, mas a construção de personagens não gostei, achei muito superficial, né? E a continuidade também não é boa, a interpretação relacionada à direção, porque a interpretação geralmente está relacionada ao diretor, principalmente, e eu não gostei, eu achei muito fracas, com exceção da Kirsten Dunst, apesar de eu não achar que ela seja uma das grandes atrizes, sequer da sua geração. Ela é um rostinho bonito, muito bonito, aliás, que, enfim, é aquela coisa, é uma atriz comercial, mas que ela mandou bem nesse filme, mandou dentro das possibilidades dela. Mas em relação ao resto do filme, realmente não gostei. Até do garotinho, porque tem um personagem que é o filho, né, de uma das protagonistas, novamente, que não é a Justine, né, que é interpretada pela filha do Serge Gainsbourg. E assim, e o próprio garoto, coitadinho, né, não dá nem para também falar que ele fez uma boa interpretação, porque existem filmes excelentes que têm interpretações de prodígio mesmo, como por exemplo o filme Os Outros, um dos meus filmes preferidos, que talvez eu fale aí em outro vídeo. Então é isso. Se vocês se interessarem em ver esse filme, não sei onde encontra, acredito que do MUBI, talvez você encontre, talvez encontre no YouTube. Eu achei no YouTube em espanhol, então você coloca lá, legendas aparece em espanhol e dá para entender o filme. Mas também dá para entender porque a história também ela é muito na cara, né? Assim, fica muito na cara. O filme ele não deixa muita margem para mistérios, né? Claro que se você assistir pela primeira vez, talvez você consiga se espantar, né? Ter aquele momento, né, da surpresa. Eu achei que esse filme fosse sobre aquela moça, mas na verdade o filme é sobre outra coisa. Com certeza, mas isso só no início, porque se você se habituar a ver o filme mais de uma vez, como eu já vi umas 3 vezes,
talvez veja mais, porque eu gosto do filme, sabe? Mas eu gosto do filme também por isso, eu gosto do filme porque, na minha opinião, ele poderia ter sido melhor dirigido, com atuações melhores. Mas enfim, é isso. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau. Uau!